A número 5 é uma das dicas mais importantes, por quê? No vídeo anterior nós trabalhamos algumas delas, uma extremamente importante, que é a questão dos mínimos, e aqui falaremos agora das dificuldades relacionadas não somente à matéria, mas também dentro da questão. Fica de olho, fica conosco, vamos lá, dica de número 5. Está relacionada diretamente ao nível das questões, e você tem que tomar muito cuidado com isso, por quê? As questões para a prova, elas sofrem 2 subitens. Um deles, a dificuldade por matéria e a dificuldade dentro das questões. Então vamos começar por matéria. Por matéria, parece que a prova realmente vem escolhendo uma delas, uma disciplina, para arrebentar. Isso talvez seja uma forma mesmo de escolher o fiel da balança e estabelecer quem vai passar e quem não vai. Um item, pelo menos, que escolha nesse sentido, um elemento. Tá, por exemplo, eu citei para você, eu já citei aqui nesse vídeo, que matemática financeira foi super difícil num determinado concurso. Para outro, aí já era uma outra carreira, o grande problema foi direito administrativo. Logo, a grande inteligência será realizar um estudo em que o candidato não fique com muita dificuldade numa determinada disciplina. Pois se isso realmente ocorrer, ele vai ter aquela grande decepção de seguir bem em várias disciplinas, fazer uma pontuação monstro e talvez alguém com uma pontuação menor, mas que tenha cumprido os mínimos, acabe sendo aprovado. Um exemplo muito importante é a própria prova de português, que às vezes não é aquela prova bicho de 7 cabeças que você está esperando. Aliás, tem outras bancas que costumam exigir mais no português, não quer dizer que a ESAF traga uma prova super simplória, porque isso não existe. É uma prova que até vem, em vezes, assustando as pessoas. A gente vai voltar a falar nesse assunto e eu já citei mais de uma vez isso. Vale dizer que, por matéria, você tem que levar em conta que todas serão difíceis. Não é isso que vai acontecer durante a prova. Mas se você levar isso em conta, não vai subestimar nenhuma delas. Não vai subestimar nem português, que eu ouço bastante as pessoas falando por aí que não é a banca mais difícil, tal, que regras básicas do português já são suficientes. Mas cuidado com isso, porque pode significar um problema durante a prova. Então vamos respeitar as disciplinas. Tá. E dentro da questão, como é que é a dificuldade? Olha, de 5 alternativas, 3 delas são mais fáceis e 2 geram aquela maior dúvida. Tudo bem, então começa pela eliminação, já que nós sabemos que não será possível errar uma questão sem ter punição. Erro de questão gera sanção. Por isso, eu tenho que ter uma maior tranquilidade na hora de fazer e não contar com o chute. Não contar com o chute, não dá. Então, eliminou lá primeiro as 3, depois vai fazer um bom trabalho entre as 2 que restarem. E aí é onde você sabe que dentro das alternativas tem 2 que ficarão ali mais difíceis, então você já começa a procurar aquelas que você vai poder eliminar. A dificuldade também em relação à questão, muito está relacionada ao fato que a banca coloca lá uma questão que é vinculada à letra da lei, mas troca uma vírgula, coloca um textinho a mais, isso dá pegadinha. Nas provas mais para a exigência de segundo grau, tá? Mas nessas é que isso acontece, a letra da lei vem muito fortemente. Nas provas onde a exigência já é para o superior, aí você vai notar que eles colocam muito jurisprudência pacificada. E aí é ficar de olho não somente na jurisprudência dos principais tribunais, mas também ficar de olho na jurisprudência dos juizados. Isso faz toda a diferença. Letra da lei, a gente sabe que em matérias que estão relacionadas ao tributário, ao orçamento, à aduaneira, à legislação aduaneira, elas acabam sendo em maior número, mas realmente você não pode abandonar um momento de estudo em que vai tocar o estudo da letra da lei mesmo. Não vai ter jeito de abandonar isso, fechou? Então, sobre a dificuldade das matérias, de questões, para a gente fazer uma estratégia bem montada sobre passar nessa prova, eu quero trazer essas dicas nesse momento. Fechou? Até porque esse vídeo não vai esgotar tudo. A gente tem outras coisas aí para trabalhar nos vídeos posteriores. Ótimo lá. Próxima dica para você que me parece interessante é deixar você de olho nas matérias de língua estrangeira. Tá, inglês e espanhol, conta com isso, vai estar lá. Ah, professor, mas
É inglês e espanhol, ponto, acabou? Não, é possível que mude sim, é possível. Mas conte com isso, o máximo que pode acontecer é não ter uma das duas nesse determinado concurso, mas esse conhecimento, essa experiência é algo que você vai usar numa outra banca, num outro concurso, numa outra possibilidade, tá? Então inglês e espanhol conta e fica de olho no francês, porque ele pode aparecer, ele pode surgir. Fechou? Essa dica agora é muito importante, português. Português, regras básicas, gramaticais você tem que sacar. E tem muita gente mostrando por aí que outras bancas, eu até já li que a FGV é mais difícil. Não está mentindo, é verdade. A pessoa está extremamente certa. Mas será que colocar isso na internet, falar muito sobre isso, não pode fazer com que haja alguma espécie de melindre da banca? Então, vai mais firme no português? É a minha dica. É onde eu acredito. Por quê? Se a prova for mais fácil, o que vai acontecer? 80% de acertos. 80% de acertos vai ser na prova. Se a prova for mais difícil, em vista do peso que o português costuma ter, é possível que você não atinja um mínimo por matéria ou naquele determinado bloco, e aí é onde a caula aperta, a coisa pega, e eu não pretendo que você tenha surpresas. Então, se eu tiver que oferecer uma dica que traga alguma complexidade no seu estudo, mas que gere aquela relação de sinceridade que eu sempre tive com você, é essa que eu vou preferir, tá? Então, uma coisa muito importante agora, falar nas matérias jurídicas. Nas matérias jurídicas, a letra da lei serve não somente para ata, por exemplo, serve também para analista tributário e letra da lei serve para auditor. Aí, se a banca for uma Cefaz estadual, não importa, letra da lei sempre vai estar lá. E aí os mínimos e os detalhes. Ah, tudo bem, então eu não posso estudar todas, professor, porque eu não vou ter tempo de estudar a letra da lei, uma coisa até que se transforme em uma memorização. Não dá mesmo. É hora de você fazer algumas escolhas. Aquelas que estão relacionadas diretamente à carreira, você não vai poder deixar de lado. E, em relação a todas as matérias, já que tem mínimos, separa as leis mais importantes. Separa aquelas que você não pode deixar de lado, os códigos. Por exemplo, o Código Tributário. Se eu pegar aquele código, professor, no cabo a rabo, vai ser legal? Olha, vai ser. Mas se você notar que só vai conseguir estudar o Código Tributário Nacional cabo a rabo e vai deixar muitas outras leis esparsas de lado, aí não vai valer a pena. Aí é bom você escolher certos pontos de acordo com as provas anteriores. E fazer simulado é algo que realmente você vai fazer. Fechou? A dica de número 9, ela tem um aspecto motivacional, mas não só. Ela também tem um aspecto técnico sobre a prova. Por quê? Não em poucas vezes, mas na maioria. Em Banca Exaf, uma grande evasão. 100 mil pessoas inscritas e 60 mil fazendo a prova, então número menor. Isso tem um significado. Demonstra um grande número de pessoas que talvez não estivessem estudando nos últimos 2, 3, 4 anos, faz lá a inscrição e tenta a prova. Mas aí ele percebe que essa coisa dos mínimos, vai olhar o edital somente depois, talvez faça com que o seu projeto não siga, e aí ele não vai lá no dia fazer a prova. Mas eu devo dizer 4 espécies, mais ou menos, de candidatos, pode ser que existam muitos outros, mas tem aquele que faz um trabalho genérico anterior e agora foca para o fiscal, tem chance, fazendo uma boa estratégia e aí vai ter que se dedicar mais. Tem aquele outro que já vinha estudando para os fiscais e depois ele se inscreve e aí olha o edital e toma realmente um projeto, um plano bem delineado. Existe aquele que realmente ele vai olhar o edital e vai começar a partir dali. Tem que ser monstro mesmo o tipo de atribuição que ele vai pôr no cronograma de estudos. E eu confio em projetos mais bem desenhados, delineados há mais tempo. Eu não posso dizer que esse sujeito não vai ter chance. Porém, a grande verdade é que, talvez seja por essa razão, que a evasão vem. Eu só digo uma coisa, fez a inscrição, colocou o nome lá, foi seguir no edital, na boa, faz a prova. Entende 2 itens, que é, eu vou fazer. E aí, valendo para todo tipo de candidato, eu sei que você se encaixou num desses. Qualquer que seja o tipo do candidato, quando você inicia a preparação com o edital em mãos, coloca na cabeça que você vai fazer a prova, independentemente de estar agoniado. Porque tem gente que fala assim, eu vou chegar no dia da prova com tudo estudado, logo estarei seguro, não vai ter nenhuma tensão. Esquece.
quando chegar perto da prova, a mente tem aquela ideia de oferecer alguma tensão mesmo, é um alerta que a mente te dá. Olha, tá chegando, fica esperto, fica de olho. É só isso, não é nada mais. Por isso fica de olho, que eu tenho certeza que isso vai virar para você. Faz a prova, vê o que está pegando, crê um pouco sem ver, e isso define, no mínimo, que você tenha a condição de saber quais foram os seus acertos numa próxima banca examinadora, não necessariamente da ESAF, mas que seja similar pelas carreiras fiscais. Poxa, você sabe como é que está direcionado o seu estudo, qual o resultado que está te oferecendo, com toda certeza você saberá criar um projeto mais bem desenhado. Faça isso. E o eu vou passar, na boa, lembre-se que eu estudo até passar. Não significa que vai passar nesse. E se passar, ótimo, excelente, vamos comemorar, porque você pode reprovar quantas vezes for. Uma aprovação despede de todas as reprovações. Afasta, quebra, arrebenta qualquer reprovação. Confio em você, sei do seu projeto, se você assistiu nesse vídeo. Claramente nós temos aí uma afinidade, eu como professor, você como aluno, para fazer com que tudo isso dê muito certo. Eu espero muito que essas dicas possam agregar muito valor no seu estudo. É o que eu espero, é o que eu desejo, e vocês sabem que eu faço tudo isso de coração, fechou? Entra lá no site do Grupo Gen, grupogem.com.br, e você acompanha as publicações, os meus livros, sabendo se algum desses tem a condição de oferecer ajuda naquele edital correspondente a que você está ali se encaminhando, fechou? Tomara lá que isso dê certo, que isso ocorra e você receba toda a ajuda do mundo. Valeu!